Nesse podcast, vamos dar continuidade ao nosso diálogo com Tiago Berto, fundador da Cidade Escola Aine. Na segunda parte dessa nossa conversa com o Tiago Berto, conversamos sobre inclusão e de como a Cidade Escola Aine adotou estratégias para lidar com a quarentena durante a pandemia. Vamos lá, então. Sendo a Aine uma escola gratuita, nós temos um paradoxo. As famílias precisam passar elas mesmas por algumas barreiras de juízo, de julgamento, dentre uma que até eu me coloco no lugar, né? Como é para um pai, para uma mãe, ter um filhinho de 4, 5 anos que estuda numa escola que é num bosque? Tem perigo, certo? Tem bichinho, tem aranha. Já é por si só. Então, assim, a gente tem vários filtros até chegar no ponto da família. Mas será que a pedagogia deles é boa? Ih, tem um monte de coisa antes, tá? E eu entendo isso. Por isso que nós estamos no meio termo. Nós não temos mais vagas, porque a gente tem pouca vaga, a gente só abre um turno por enquanto, por uma questão financeira. O hotel vai vir para financiar a nossa abertura do outro turno, não para ser integral, mas para atender mais crianças, né? E também um sonho que eu tenho de dar bolsas de estudos para educadores da rede pública do Brasil. Mas bolsa, assim. Ah, você quer conhecer o que a gente faz? Você não tem condições? A gente te paga para vir. No sentido como bolsa de universidade, né? O hotel vai vir para bancar esses dois movimentos. Aumentar a quantidade de vagas e poder dar bolsa para educadores que queiram conhecer nossa forma de trabalho. Hoje a gente não tem vaga, mas eu acho que esses grandes filtros anteriores, como é que é você buscar seu filho e ele tá todo sujinho, porque nós sendo num bosque, eles ficam sujos, né? Já até nos ajuda um certo equilíbrio de não ter muito mais procura do que propriamente poderíamos ter, né? Mas eu já tô feliz, contente, satisfeito e honrado, porque quando eu comecei a pensar na escola, eu pensava nos meus monstrinhos, né? E eu acho que ninguém vai querer nem se inscrever nessa escola, nem vão gostar. Graças a Deus não é o caso, né? Eu quero lembrar que eu vi alguns vídeos e vivenciei alguns espaços, né? Eu posso dizer por vivência própria que a escola é inclusiva. Todos os espaços dos ateliês eu pude entrar, até mesmo na sala que nós fizemos contação de histórias e as reuniões e os diálogos. O banheiro também. Então, eu consegui entrar em todos os espaços da Cidade Escola Aine, passear pelo bosque e várias outras experiências. E agora o hotel é acessível, pelo que eu vi, né? Ele tem acessibilidade. Eu quero que você me fale de uma outra experiência. Eu vi como você falou que tem jovens de várias idades, até 60 anos. E a meninada de 14, 15, 16 anos, muito curiosa, né? Fazendo experimentos que vinha da cabeça dele. Os educadores estimulavam eles a irem à busca desses experimentos, dessas inquietações. Vocês estão formando jovens pesquisadores, né? E eu digo que o instinto de pesquisa, o sentimento de pesquisa, nasce com a infância, nasce com a criança. A criança é por si só pesquisadora, né? Através da experiência com a natureza, da experiência no conviver com o outro. E é uma palavrinha que a chave no Aine é o conviver, né? E a gente tem Maturana que fala muito disso. Mas esse conviver que você alimenta a inquietação da criança, que se alimenta a pergunta da criança, permite que a criança seja perguntadora e também pergunta muito à criança para instigá-la a procurar e a buscar. E como é que foi essa experiência com os maiorzinhos, assim, os jovenzinhos que estiveram no Aine e que estão passando pelo Aine? Eu vi que vocês já estão recebendo uns assim, né? Os meninos e meninas dessa maneira. Nos ateliês, a idade que a gente recebe maiores são de 14 anos, né? Então, hoje esses jovens de 15, 16, 17, talvez seja até um gap que nós temos, porque a partir dos 18 eles podem até voluntariar na AINE, né? Então, o que acontece é que você viu quando você esteve, haviam adolescentes, porque vieram com as famílias participar da imersão que você fez. Que acontece, a gente recebe muito jovem que vem fazer cursos geralmente com a família, né?
mas não é a nossa rotina da escola. Também tempo ao tempo e passos, né? A gente é um bebê que recém tirou a fralda, então pode ser que em algum momento a gente tenha uma resposta melhor para dar para esses jovens, vamos falar assim, de 15 a 20 anos de idade. Hoje não é uma realidade para nós na rotina da escola. Há mães, há pais que entram em contato para deixar que os seus filhos venham fazer voluntariado com a gente, mas hoje a gente aceita a partir de 18 anos, né, o voluntariado na escola. Então, esse adolescente antes dos 18, a gente não recebe. O Murilo Gun tem um curso de criatividade, aprendizagem criativa, e ele traz uma frase, esqueci o nome do cara, mas foi um humano que falou que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Então, eu também, nesse ponto, me perdoe se eu estou sendo demasiado simplista, porque eu sei que a vida é dotada de complexidade, mas eu não tenho dúvida de que ela não precisa ser complicada, tá? Então, eu estou aqui, vocês estão me vendo nessa altura, eu estou numa pilha de livros. Eu honro muito esses loucos que escreveram esse livro, até não poder mais. Depois tenho a minha pilha ali dos livros da educação. São pessoas que acessaram um campo de conhecimento, que fizeram um download, que canalizaram, sei lá o que elas fizeram, que acessaram, que materializaram toda uma perspectiva das coisas. Ao mesmo tempo que eu tenho muito cuidado, eu, Thiago, que vim de um mundo de algumas práticas, de eu também não racionalizar uma série de coisas, porque eu acho que às vezes é simples. No termo da criança, a simplicidade é: nós somos criativos e somos curiosos porque nós somos seres vivos. E para a vida pré-existir, superexistir e continuar, há que ter curiosidade e criatividade. Eu posso chamar criatividade de adaptação, de resiliência, e ser curioso é encontrar caminhos. Então, me soa tão natural ser criativo e ser curioso. Então, o que está acontecendo? É que o normal não é ser criativo e ser curioso. O contrário de normal não é anormal e não é louco. O contrário de normal é natural. E até eu aprendi com o Murilo, sabe? Foi legal ancorar essa frase. Normal vem de norma, de forma, e não tem como você ser criativo e curioso dentro da normatização das coisas. Não há como, não há forma, é antivida. Eu assisti um documentário do Mujica, um filme que eu recomendo, Mujica, Uma Vida Suprema, tem aí nas internet, Netflix, e ele fala uma frase lá: a gente tem que fazer ações, você tem que dormir e estar convencido que você age pró-vida. Tá? Não estou colocando nenhum caráter aqui ideológico ou político. Eu admiro ele, eu queria ele como meu vô, para ele me contar essas historinhas aí. Vô, conta umas histórias. Pró-vida. Então, um ambiente, uma família, um ambiente educativo que a gente permita que seja natural. Não tenho dúvida que as crianças são criativas e extremamente curiosas, porque isso é natural da raça humana. É mais sobre não ensinar elas a deixar de ser do que ensinar a ser criativa. Sim. Retomar os adultos que fugiram de casa, né? Fugir de casa é fugir da morada do coração, do sentir, da sensibilidade, foram para a extrema razão. Aí sim, talvez a gente tenha que ensinar os adultos a voltarem a ser criativos nas coisas, né? Então, aqui eu peço muita consideração, compreensão de você se soar demasiado ufanista, sei lá, simplório, tá? Mas criatividade, curiosidade são naturais. E elas têm umas amiguinhas que eu não acho que sejam artificiais, mas elas têm uma ligação, umas primas, que é autonomia, responsabilidade e liberdade. Essas 5 energias, elas são muito compatíveis entre elas. Autonomia, responsabilidade, liberdade, curiosidade e criatividade. Não precisa forçar muito expresso para isso tudo efervescer num ambiente. Eu vi na sua história que você se inspirou em várias escolas, né? Entre elas o Colégio Âncora, a escola Âncora que havia em São Paulo, né? Está, por conta da quarentena e de outras questões, está inativa por enquanto. E eles têm esses valores, entre eles a autonomia e a responsabilidade.
São valores muito presentes, inclusive, no fazer da criança, dos jovens que estão no âncora. E isso é construído, né? À medida que os educadores vão trazendo as regras, mas dentro da serenidade, da suavidade, da amorosidade com a criança, ela vai adquirindo a autorregulação, a autonomia cuidada, né? A autonomia responsável. Mas isso depende muito do educador, do autoconhecimento do educador, da serenidade do educador educar a si próprio também para poder contribuir, não atrapalhar, na verdade, não é contribuir, não atrapalhar essa criança, mas contribuir que ela aprenda a ter essa autonomia responsável. E isso eu vi acontecendo também no AI, né? As crianças vão aprendendo a ter, elas perderam isso de ter autonomia porque elas esperam o adulto mandar ela fazer, autorizar elas a fazerem alguma coisa. E no AI não, isso tem elas têm autonomia, mas elas sabem que ao mesmo tempo que elas têm autonomia, elas são responsáveis pelo ato delas. Como entrar ou não entrar, se você entra correndo, se você deixou o ateliê bagunçado, você organiza o ateliê. Então, elas vão construindo essas regras de uma maneira não violenta, de uma maneira que elas vão incorporando, vão assimilando essas regras de convivência com muita amorosidade. Falando da quarentena, eu vi que vocês fizeram, vi no Instagram que vocês fizeram algumas atividades. Conta um pouquinho como está sendo as experiências de vocês agora na quarentena. A gente tem orientado as famílias a não minar as crianças com atividades. Também nesse ponto é um excelente momento para deixá-las em paz, que é mais importante a presença, e algo que eu não sei se a gente vai experimentar tão logo, dentre todos os desafios e coisas que eu poderia caracterizar como não tão boas de todo esse desafio social, nós estamos tendo muito mais inter-relação entre as famílias, né? Sei que está tendo muita briga, mas também está tendo muito pai e mãe que estão com os filhos agora, né? E eu acho que isso é a prioridade das crianças estarem sentindo, uau, que bacana, tô com meu pai e minha mãe aqui. Então a gente passou nas primeiras semanas de quarentena por acalmar as famílias, calma, a escola não se transferiu para casa. Tá? Acho que deixar muito claro dentro da nossa perspectiva, Aine. A escola não se transferiu para casa e os pais e mães não se tornaram professores. Isso não é a realidade. Sejam pais e mães, acolham, brinquem, deixa a criança brincar, deixa ela sentir a presença de vocês, porque é isso que vai ser fantástico. De todas as coisas ruins, essa vai ser boa. Essas crianças vão nascer com chips, estão crescendo com uma informação. Lá nos nos inícios de 2020, essa geração teve uma profunda relação com as suas famílias, mais do que as últimas, pelo menos. Então, o que nós estamos fazendo de atividade na AINE é respondendo a perguntas, muitas das famílias, o que a gente faz com o computador? Tem alguma coisa, o que a gente pode, sem essa carga, mas o que a gente pode propor para as crianças de educativo, de pesquisa, de jogos, de astronomia? A gente está dando muito sim, resposta a essas demandas das famílias, mas a gente está lembrando, estejam presentes, calma, não coloca peso nos filhos, estejam presentes, é muito mais importante eles sentir a presença, que vocês estejam tranquilos em relação a eles até estarem em algum momento no ócio, do que ficar pensando em atividades. O que nós estamos fazendo, que eu posso trazer de mais importante durante a pandemia, e que reforçou um preceito, um fundamento da AINE, que é uma escola para adultos e crianças. O que o corona nos brindou de bom, dentre uma série de coisas não boas, né? Ele nos permitiu abrir uma portinha, ele abriu uma portinha desses pais e mães que se vulnerabilizaram mais. E ao se abrirem um pouco mais, a gente conseguiu ter uma conexão maior com as famílias. Tu vê que ironia, né? Por uma pandemia online, a AINE se solidificou no trabalho com as famílias. A Maria Dolores trouxe criatividade, autonomia. Um dos combinados para fazer parte da AINE é estender a filosofia do que a gente pratica na AINE em casa. Esse é um combinado com as famílias. Eu vou dar um termo assim, é um pré-requisito para participar da escola, já que ela é gratuita. Então, não dá para ser tão
tão diferente em casa de como é na escola. Esse é o grande desafio. Não é fácil de uma escola pública envolver as famílias, é quase utópico pensar em estender alguma coisa em casa. É o que nós estamos tentando mostrar, que algumas coisas é possível. Então, a AINE, agora a balança está assim, a AINE como instituição está muito mais para a escola para adultos agora, mas que eu acho que é quem mais precisa. Nós estamos trabalhando as relações, os adultos na sua ansiedade, na crise existencial que eles estão passando, nas preocupações financeiras, nas brigas que está dando de marido e esposa brigando agora, tem de tudo. Então é isso que nós estamos agora apoiando. A AINE está muito mais ativa no apoio com os adultos, tá? E com as crianças o mínimo possível. Eu acredito que se a escola puder acolher os pais nesse momento de grandes angústias que nós estamos passando, ela já está prestando um grande serviço à comunidade, porque não está sendo fácil os pais serem professores, que muitas instituições estão exigindo, né? E serem pais ao mesmo tempo. E ser pai e mãe, não existe sequer manual. O professor foi para a escola, o professor tem toda uma proposta pedagógica, tem conteúdos, tem um enredo do que vai ensinar, tem conhecimentos neurolinguísticos, conhecimentos diversos para poder estar ali desenvolvendo certas habilidades com as crianças para aquele espaço. Pai e mãe não, sequer tem manual para ser pai e mãe, né? Já é muito difícil ser pai e mãe. E ser pai e mãe, professor na quarentena, estando com carga de trabalho como a maioria dos pais e mães tem, né, por estar fazendo trabalho remoto, alguns estão indo para os seus trabalhos, não é nada fácil. Então, se a escola conseguir acolher e trazer alguma coisa que dê mais leveza, esse conviver em família, já está de bom tamanho. Então, acredito que nisso o AINE está sendo provedor desse espaço de mais conforto e tranquilidade para essas crianças. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, como eu falei. Sabe que as pessoas têm expectativa em relação a mim, assim, eu vivo com esses aprendizados, né? O Thiago deve ser um educador fantástico. Eu tenho com as crianças, eu conheço muita coisa. Eu tenho com as crianças uma relação de confiança. É isso, assim, elas olham para mim, primeiro que elas acham que eu devo ter 15 anos de idade. Eu sou um pouco mais velho que 15, né? E isso é muito condicionado. Hoje eu olho, não é uma muleta, assim, não é uma desculpa, mas hoje eu entendo. Eu tenho. Nem sei dizer como é que é ter, mas enfim, eu tenho o diagnóstico de síndrome de Asperger, que me dá uma hipersensibilidade às coisas e muitas questões que vocês devem conhecer, tanto ou mais do que eu, sobre o assunto. Para mim, até isso é novo. E aí eu consigo entender porque eu consigo entender muito as crianças, porque dentro de mim habita um crianção, mas não significa que eu seja tão bom em brincar com elas, ensinar, ou ser tão didático. Mas dentro do que eu trouxe, por que eu trouxe isso? Porque a minha sensibilidade, ela está em tudo em mim. E eu consigo, imagina para uma criança agora com a pandemia, você acha que elas não estão notando a ansiedade da casa, o clima às vezes tenso, a ansiedade que elas estão vivendo mesmo, as dúvidas que elas de repente não estão entendendo o que está acontecendo, se elas escutam o almoço, o pai e a mãe reclamar das contas, já é uma barra enorme, e se elas têm ainda que estar cheio de tarefa da escola, que pessoal, meu Deus, deixamos elas em paz, já está difícil para elas também, está difícil para todo mundo, tá? Então, papais e mamães são crianças grandes que estão aprendendo como ser pai e como ser mãe, na mesma proporção de tempo que os filhos estão aprendendo a ser filhos daqueles pais. Nós estamos todo mundo aqui no mesmo barco, aprendendo, remando. Vamos remar e se ajudar, se apoiar. Pode ser, sim, que esse pessoal de idade escolar, essas crianças do ano 2020, eu quero ter cuidado, não vou afirmar que também o 2000, mas o 2021, sim, por osmose vai ser uma onda, né, dessa situação do 2020. Pode ser que anos escolares se adentrem ao 2021. Sim, pode ser que vai ser um ano que vai ficar um hiato, um gap em relação ao aprendizado, às crianças, tá tudo bem, vai ter tanta outra coisa.
conviveram com as famílias um pouco mais, e no currículo eu acho até que vai valer mais. Para mim, além das questões que eu tenho muito cuidado com a dor que muitos já estão passando, de já porventura perderem familiares, amigos, esse lugar eu cuido, eu boto aqui de ladinho com cuidado. Além da questão financeira, de que nós estamos com receio quanto a nossos ganhos também. O desafio é lucidez, nós nos mantermos lúcidos agora. E dentro desse desafio de lucidez, a gente também não transpassar carga e ansiedade para os outros. Para os outros, eu vou generalizar, dentre elas as crianças, né? Então eu dei uma grande abri bastante aqui para falar, mas nós estamos focando muito as atividades agora com as famílias, reuniões com cada uma online, e eu honro muito os guardiões da escola, tá? Nós temos uma equipe fantástica, a qual para mim é uma honra trabalhar com essas pessoas que estão aqui e ganham salário. Nosso maior desafio é pagar salários, né? O custo da ANE como instituição, 80, 90% do nosso custo mensal é salário da equipe, né? Eu sou voluntário, mas a grande maioria da equipe, principalmente todos os educadores, estão aí trabalhando e estão aqui se dispondo a fazer um trabalho interno como adultos para, paralelo a isso, estar com as crianças. Por isso que aí que é o ponto que eu dou uma barrada, porque eu sei que vai demorar para ser tão realidade em muitas escolas, principalmente uma escola que tem 3.000 estudantes, né? Como é que poderia ser os professores estarem num trabalho de autoconhecimento? Como é que poderia ser a escola ter características que proporcionassem mais a liberdade das crianças? E como é que seria conseguir integrar a família nessas escolas? É um desafio enorme, tá? Por isso que eu respeito, mas temos tempo. O sol vai ficar aí mais 4 bilhões de anos. Temos tempo. A gente tem tempo para resolver algumas coisas, mas eu acho que a primeira passo para resolver é olhar com clareza, né? Que a gente não se açoite, não se sinta culpado. Nós somos uma geração nu e cru, resultado da geração anterior. Eu sou Thiago, eu sou bisneto de imigrantes. Meu vovô, minha vovó, meu biso, minha bisa. Eu nem sei se eles casaram por romance, por amor. De repente, meu biso, minha bisa ficou obrigada. Não sei, sabe? Eu sei que tem essas coisas nos antepassados. A gente tem uma carga energética muito pesada. Medo, fome, sofrimento, imigrações, guerras. Agora nós somos uma da pandemia também. A gente tem que limpar essas coisas para não passar energia densa para os pequenininhos. O futuro do mundo não são as crianças. O futuro é o futuro. Lógico que são as crianças, né? Porque são o futuro. Mas quem é o presente somos nós. E deve ser fantástico, deve ser o paraíso na Terra. Uma geração precedida por outra consciente. Mas não se faz uma geração consciente pela educação. A educação se faz por uma geração consciente. Temos que ver se vamos ser nós a geração consciente. Se nós vamos assumir a responsa que nenhuma geração da raça humana fez de se curar das mazelas que vieram de trás. Eu não estou chamando ninguém de doente, tá? Curar vem de sanação, de vir de se centrar, de se curar das suas coisas da alma. Eu acho que os gregos tentaram, talvez o pessoal de Florença no Renascimento tentou, mas a princípio parece que nenhuma geração fez o trabalho nobre de parar a onda de peso energético transgeracional. O que nós temos para fazer pelas nossas crianças é estancar a carga energética. Deve ser a coisa mais gostosa eles, os pequenininhos, sentir que não tem peso da família, não tem peso dos antepassados, não tem peso dos pais. Aí eles vão. Eu acredito na humanidade. A gente, no mínimo, é um planeta, uma raça, uma civilização, uma espécie. Raça não, mas uma espécie. Estamos aí. A gente bate com os golfinhos e com os elefantes, dizem, né, na inteligência.
tem um aspecto divino, só precisamos destravar algumas coisas que provocaram umas elas na gente. Então, me perdoa o caráter filosófico, mas para complementar, eu sei que nós de repente estamos caminhando para o fim, eu só queria que eu estava assim na cabeça de compartilhar o primeiro dia de aula da AINE, entre aspas, aula, foi início de 2018, a gente tinha crianças nos primeiros dias da AINE, primeiros meses ali, eram só os pequenos, de 3 a 7 anos. 4 a 7. Eram crianças de 4 a 7 anos. Eram bem pitoquinhos. Eles chegaram e eles sentaram nas mesinhas com os braços cruzados. E aquilo foi chocante para nós. A gente não estava tão sabendo que ia ser assim. Cortou o coração. Eles estavam esperando a prof da aula. E a prof, a Ana, que é uma das educadoras da área, uma das guardiões, explicou que ali eles podiam fazer o que queriam. Podiam pegar os brinquedos. Explicou, deu detalhes do funcionamento, né? E eles travaram. Eles não sabiam o que fazer com a liberdade. Travou o computador deles. E a gente viu como, mesmo crianças pequenas, já não tem... porque provavelmente já são tolhidas até quando começa a caminhar. Eu desconfio, queria até fazer um estudo, se a gente já é tolhido da liberdade quando começa a engatinhar e caminhar. E aí essas crianças não sabiam o que fazer. Mais do que isso, uma das crianças se levantou e foi pegar um livro, e todas as outras apontaram o dedo e disseram, olha lá, prof, ela foi pegar um livro. Que eu acho que no fim é como acontece na sociedade, a gente aponta o dedo para quem se permite ser livre, né? De ser quem é, não de fazer o que quer, né? Me ajudem a fechar a AINE, tá? Fechar a AINE. A AINE foi criada para passar uma mensagem, ter uma vida linda, encerrar sua missão e que a mensagem vá para todas as escolas do Brasil. Se eu fechar a AINE, quer dizer que foi maravilhosamente bem executado o plano, que é nós inspirar as escolas que já existem. E a gente encerra as atividades. No meu próximo ciclo de vida, depois da AINE, eu vou estar com os meus 50 e tantos anos, eu vou me dedicar a alguma outra coisa. Agora, minha responsabilidade é fazer bem feito esse projeto. O bem feito para nós não é ser permanente, né? Se eternizar. É fazer bem feito essa história, projeto que foi criado para que as pessoas venham, se inspirem, se encorajem e levem para a sua realidade isso, o que for possível, nem que seja um pedacinho, né? É um caminho de humanização do humano, é o AINE. Eu acredito que se a gente tem esperança, num amanhã diferente, né? Num amanhã onde a cooperação seja mais importante, que o compartilhar seja mais importante do que o competir, o AINE tem muito a nos ensinar. As crianças têm muito a nos ensinar quando a gente permite aprender com elas. E a proposta do AINE veio para mim como algo que respondia aos meus anseios enquanto uma outra educação possível, quanto uma outra proposta de educação possível para adultos e crianças.